Ain't got no home, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no... Meu nome é Juliana e eu sou médica neurologista e trabalho em terapia intensiva. Quais as barreiras que você encontra no seu trabalho por ser mulher? Bom, eu acho que a principal barreira que eu encontro no meu trabalho é a questão da confiança em relação ao o gênero oposto, né? Confiar que uma mulher seja capaz para uma determinada função, que às vezes ela é atribuída somente ao gênero masculino, né? Então, por exemplo, algum cargo de alta confiança, de liderança, de muita responsabilidade. Acho que às vezes eles acham que para a mulher que esses cargos geralmente são de muita pressão, né? Principalmente em cargos de gerência e tal. Então, eu acho que talvez seja mais difícil para a mulher chegar nesse cargo do que para um homem. Eu acho que os homens têm maior confiança em relação a isso. Entendi. A terceira pergunta, então. Você já sofreu alguma discriminação no seu trabalho por ser mulher? Já sofri, inclusive de um colega médico que considerou que eu não seria capaz de cuidar com técnica, com destreza do paciente que era dele, né? Então ele desconfiou do meu conhecimento, mesmo sabendo que eu era uma médica com 8 anos de experiência, que eu era neurologista e que o paciente se tratava de um caso neurológico. E mesmo assim, ele duvidou da minha capacidade e preferiu discutir o caso com outro colega que não era especialista. Nossa. E ele depois, ele não se dirigiu a mim, que estava cuidando do paciente dele diretamente, mas decidiu reportar para outro colega. E eu senti claramente que isso era uma preconceito em relação ao gênero, porque o tratamento foi diferente entre mim e o colega que era médico homem. Posso complementar, Mariana? Pode, claro. A gente sabe que assim, a faculdade de medicina é uma faculdade muito concorrida, né? O vestibular para a faculdade de medicina. E depois o vestibular ainda é um comprometimento muito grande durante os anos de formação necessários e etc. E a gente também lê no jornal com uma certa frequência questões sobre trotes, questões dentro da faculdade, né? A gente teve, assim, recentemente, ganhou a mídia aí a questão lá dos jogos e tal. Eu queria saber se na sua formação você também experimentou circunstâncias onde você se sentiu diminuída por ser mulher, ou alguma dificuldade com algum professor, ou você acha que as faculdades estão, assim, mais preparadas nesse sentido? Quando eu era aluna, assim, eu lembro de ter passado durante o internato, que é o ciclo profissionalizante, aos 2 últimos anos da faculdade de medicina, eu lembro de ter passado por uma situação em que um superior, no caso era um professor encarregado de nos ensinar, ele gritou comigo e acabou me humilhando na frente dos meus colegas por uma situação. E coisa que não acontecia quando ele falava com os meninos, por exemplo. Então, eu acredito que ele usou essa autoridade para poder fazer isso comigo, sendo por eu ser mulher. Entendeu? E não, isso não acontecia com os meninos. Assim, se eu tivesse o mesmo erro, o tratamento não foi igual, sabe? A gente vem de uma estrutura em que a gente tem um valor muito grande em relação ao machismo, né? Isso dentro de todas as instituições. Porque o mundo foi feito para os homens, né? E a mulher foi feita para ficar dentro de casa. Essa cultura demora para ser quebrada, para ser transformada. Hoje, isso é muito melhor que antes, né? Mas ainda acontece. Então, assim, eu lembro desse episódio pontual na minha faculdade, mas a minha sala tinha mais mulher que homem, e todas as outras classes que vieram depois de mim, o número de mulheres era majoritário. Então, eu acho que começou a ter uma mudança também de concepção, de consciência em relação ao tratamento com as meninas, né? Quando eu entrei na minha faculdade, o trote já tinha sido abolido pela faculdade. Eles não queriam, proibiram que fizesse brincadeiras violentas, com humilhações, com xingamentos, e a gente acabou não sendo submetido a esse tipo de ritual, né? Vamos dizer assim. Então, na minha faculdade, eu fui beneficiada por isso, mas em algumas situações de relação de poder, passei por algumas situações constrangedoras, e acredito que por ser mulher favoreceu isso. Certo. Isso, Mariana, pode ir? Tá, a última pergunta é: quais mudanças você acha que precisam ser feitas na sua área para promover a igualdade de gênero? Tá, primeiro, eu acho que o acesso à educação para as mulheres, ela precisa ser melhorada. Ele precisa ser melhorado. Por quê? Porque, assim, eu venho de uma família
em que a minha mãe, ela me estimulou bastante a estudar. E ela me deu esse potencial, ela me deu essa qualidade de vida, de acesso, para que eu pudesse estudar. Mas a realidade de muitas meninas não é essa. Né? Muito cedo até, às vezes, elas precisam trabalhar para ajudar em casa. Muito cedo, às vezes, elas se tornam mães, né? Então, eu acredito que a gente precisa melhorar o acesso da educação das mulheres, e isso inclui a minha área também, porque a gente precisa trazer mais mulheres de outros segmentos econômicos, né? Porque, infelizmente, medicina ainda é uma profissão que quem é das classes mais favorecidas, ela tem mais acesso a esse tipo de ensino, né? E a gente não tem muitas meninas e mulheres vindas da base, da onde a gente tem mais necessidade de que a educação seja transformadora na vida dessas pessoas, né? Então, acredito que a educação seja um bom caminho para a gente melhorar o acesso das mulheres a cargos, melhores salários, com melhores posições, né? E fazer com que elas tenham mais independência de escolha em relação à sua vida, né? Lugar de mulher é onde ela quiser, né? Não é dentro de casa, não é no fogão, não é mesmo? Sim, com certeza. E aí, Mariana, acabaram suas perguntas, né? Sim, acabaram. E aí, só pra encerrar, eu queria que você, se você pudesse, comentasse ou mandasse um recado, assim, pros nossos alunos. A gente bateu um pouco na tecla que feminismo não é só para as mulheres, o feminismo também é para os homens, né? E assim, mandasse um recado da importância dessa consciência, você percebe na vida adulta, sabe? A importância da consciência da relação de gêneros na sociedade como uma mulher adulta. Que eles ainda estão construindo essa percepção, né? Bom, igual eu já falei, né? Mas vou repetir que culturalmente as mulheres sofrem bastante com muito preconceito, porque elas foram colocadas em um lugar que, na verdade, não é delas. Que é ela se ater a um tipo de profissão que é ou cuidar da casa, ou cuidar dos filhos, dos afazeres domésticos, ou sempre em algum lugar de subserviência, né? Subserviência. Então, eu costumo dizer que o feminismo é a luta da mulher para chegar onde ela quiser, só que com uma linguagem não violenta, com uma linguagem de respeito. Porque se a gente quer respeito, a gente também precisa dar respeito. E essa luta, ela tem que ser de uma forma democrática e tem que ser de uma forma pacífica, né? Então, quando a gente tem uma ofensa, quando a gente recebe uma ofensa, uma humilhação, um tipo de comunicação violenta, a nossa resposta tem que ser o contrário. E como é que a gente responde isso de uma forma pacífica? Com conhecimento. A gente tem que estudar, a gente tem que ler bastante, a gente tem que se empoderar para que a gente consiga ocupar o nosso lugar de fala e conseguir se posicionar com clareza, com firmeza e com autoridade. Isso utilizando, né, a democracia e não a violência. Então, eu acredito que o feminismo, ele se pauta por isso, né? E os homens, eles inevitavelmente, eles têm que fazer parte do feminismo, porque eles vieram de uma mulher, eles vieram da mãe deles, né? E eu tenho certeza que em casa eles viram alguma coisa em relação ao comportamento da mãe, que eles percebem algumas coisas da nossa sociedade que é um pouco machista, né? Então eles têm que pensar no futuro que eles podem ser pai de meninas. E como é que eles vão orientar essas meninas? Como é que eles vão fazer com que elas sejam decididas, fortes, conscientes e empoderadas para poderem lutar pelos seus direitos e conseguirem os seus lugares, entendeu? Então, eu acho que o feminismo é uma discussão de todos nós, porque se a gente quiser evoluir como sociedade, a gente precisa aprender a conversar e se comunicar. Então, esse é o meu recado para vocês. Isso bem, muito obrigada, Juliana. Ain't got no perfume. Eu sou a Cristiane, professora de Educação Física da MF Albuquerque, estou na rede da Prefeitura há 19 anos, 23 de formada. Cris, qual que foi a sua jornada de trabalho e as suas dificuldades? Mais a família, né, que na época, né, isso em 1997, não apoiava muito a minha carreira, porque não se tinha muito conhecimento do que era educação física em si, né, era muito aquela coisa de, profissão que vai só jogar bola, né, não tinha muito incentivo à atividade física na época. Então, né, os pais sempre querem que os filhos sejam médicos, dentistas, advogados, enfim, então a luta foi um pouco com a família para escolher essa profissão, mas eu insisti e tenho certeza que eu fiz a escolha certa. Na sua família, qual foi a pessoa que mais apoiou e qual foi a pessoa que menos apoiou essa decisão? Meu pai foi o que menos apoiou e demorou um tempo para ele ver, né, que era o que ele realmente queria e sabia fazer. E meus amigos, na verdade, que mais apoiaram, né? Família, a maioria ficou neutra, né? E meu pai foi que foi mais contra essa escolha. Você lembra, no seu período estudantil,
algumas formas de preconceito contra a mulher em algumas atividades, educação física? Quando eu estudava, menina não jogava futebol de jeito nenhum, né? Era sempre só com os meninos, a gente ficava basicamente no vôlei, né? E na faculdade também não tinha a disciplina de futebol no currículo quando eu estudei. Quando eu me formei no ano seguinte, futebol entrou pro currículo, mas até o ano 2000 não tinha futebol na educação física na minha faculdade. Sendo professora, além de incentivar os alunos a fazer exercício físico, qual é a sua outra meta? Nossa, minha meta é chegar no fim da minha carreira com sanidade mental, porque a educação tem adoecido os professores, né, por conta de muitas demandas que a gente tem na sala de aula, além de ensinar a nossa disciplina, né, são muitas demandas psicológicas dos alunos que acabam influenciando também na nossa rotina. Quais foram os alunos mais marcantes na sua carreira? São meio que todos, assim, né? Numa forma geral, porque toda vez que eles se formam, a gente sofre um pouquinho, né, com a partida deles. Mas eu tenho um grupo que eu trabalhei no ensino médio, quando eu estava no estado, que a gente se fala até hoje, a gente sai pra comer pizza de vez em quando. E um aluno que passou por uma dificuldade aqui familiar, e eu, como cristã, perguntei pra ele se ele, né, gostaria que fizesse uma oração, sem placa de igreja, sem nada, só mesmo, né, como Deus. E aí, um tempo depois, a mãe dele se recuperou, assim, milagrosamente. Então, né, os alunos que mais marcaram na carreira foram esses. E os alunos que eu ensinei a nadar, né? Os primeiros que eu ensinei a nadar também marcam a gente, né? Que é um grande avanço, né? Na sua opinião, qual carreira, hoje em dia, tem mais preconceito contra a mulher? As carreiras na área de engenharia, eu acho que ainda tem bastante preconceito. Na maioria são homens, né? Que vão para essa área. A administração tem, mas está mudando um pouquinho. E dentro da educação física, questão de técnicos, né? Dificilmente você vê uma equipe masculina sendo dirigida por uma mulher, né? A seleção feminina, por exemplo, de futebol tinha uma técnica mulher, agora tem um técnico homem. No vôlei, por exemplo, você vê homem dirigindo a equipe feminina e você não vê mulher dirigindo a equipe masculina, né? Então, na educação física, essa coisa de técnico ainda a gente vê muito pouco mulheres dirigindo equipes, tanto feminina quanto masculina. Na sua opinião, nessa carreira de ser professora, você acha que qual modalidade as pessoas não vê como, não julgam, sendo uma mulher dirigindo? A ginástica. A ginástica, quando você vê um homem dirigindo uma ginástica feminina, você acha até um pouco estranho. Então, meio que tá assim, ginástica é para mulher e esporte coletivo é para homem. Então, ainda tem essa divisão. É meio velada, mas ainda tem essa divisão, sim. Se você tivesse uma mensagem, sabe, pro mundo e para as mulheres que ainda estão se formando em carreiras que normalmente não são compostas por mulheres, qual que seria? Para não desistir e fazer tudo com amor, porque sem amor e sem afeto não tem aprendizagem. Meu nome é Marleide, sou doméstica. Então, Marleide, quais são as barreiras que você encontrou na sua área de trabalho só por ser mulher? Não encontrei nenhuma. Às vezes eu acho dificuldade pela idade ainda que eu tenho, mas barreiras não. Você já sofreu alguma discriminação no seu trabalho só por ser mulher? Não, também não. Até hoje não. Já ocorreu de algum caso de duvidarem de você que você não ia conseguir algo por ser mulher? Eu acho que isso aí depende muito, né? Isso é mais da capacidade da gente, não dos outros. Isso vai de pessoas. Entendi. A última pergunta. Quais mudanças você acha que precisam ser feitas na sua área para promover a igualdade de gênero? Eu acho que o pessoal poderia dar mais valor no nosso trabalho. Tem gente que não reconhece o nosso trabalho. E nós trabalhamos muito. E nós trabalhamos como qualquer outro tipo de serviço. Mas tem gente que acha que é superior a nós pelo fato de nós trabalhar em casa de família. Entendi. E daí não é valorizado. Tá bom, muito obrigado. Ain't got no children. Meu nome é Emília Miranda Ferreira Leite. Hoje eu sou assistente jurídico. Eu sou funcionária pública, eu sou formada em Direito. Você sentiu, assim, que na sua carreira profissional existiu alguma barreira pelo fato de você ser mulher? Olha, barreira eu não diria, mas existem algumas diferenças, né? E isso fica bastante evidente. Por exemplo, hoje eu sou assistente no Tribunal de Justiça, que é o segundo grau da jurisdição. E você chega lá, você vê a foto de todos os desembargadores que já passaram pelo tribunal. A quantidade de mulheres, assim, é ínfima. Quase não tem mulheres. Isso é muito chocante, é bastante gritante. No meu percurso, é engraçado, porque o machismo estrutural, a gente está muito adequada a ele. E demora um pouco para você perceber algumas situações que, na verdade, são situações que te colocam numa posição diferente, que às vezes te menosprezam, mas são com sutilezas. No meu caso, eu percebi nas sutilezas. Hoje eu trabalho com... sim, não era explícito. Hoje, para mim, já é explícito. Precisa ter um letramento sobre isso. E quando você começa a ficar com os olhos abertos, você começa a perceber isso diariamente.
No ambiente que eu trabalho hoje, eu tive muita sorte, porque o meu sim. chefe realmente é uma pessoa muito humana e ele tem um trato igualitário com todos os funcionários dele. E na prática, assim, você tem um exemplo de discriminação? Assim, você falou que são sutis, mas já teve um que foi bem explícito, assim, alguma fala, tenha entendido? Ou algo assim? Não, não comigo, mas uma vez tem essa coisa de a minha função é jurídica. Eu não tô lá para servir café, eu não tô lá para tirar cópia de documento para ninguém. Nenhum Sim, demérito em fazer esse tipo de coisa. Mas já me pediram coisas assim, sim. não o meu chefe, mas já me pediram, já me colocaram em situação de tipo ir buscar um café, de tirar um documento. Mas o que eu achei mais explícito, que não foi exatamente comigo, foi uma conversa que eu ouvi no gabinete que eu trabalho, de um advogado falando para o meu Uhum. chefe que ele achava que a qualidade da magistratura tinha caído porque agora tinham muitas juízas mulheres, e que as juízas mulheres, elas precisavam cuidar dos filhos, e que elas não tinham tempo para se dedicar integralmente à magistratura. Então, essa foi uma fala bastante chocante que eu ouvi de um advogado, Hum. e eu penso que esse seja um pensamento que passa pela cabeça de muitas pessoas ainda, que as mulheres não estariam adequadas para cargos de poder, porque Hum. elas exercem elas, além de exercer o cargo, a profissão delas, elas têm duplas e triplas jornadas, como se isso fosse incapacitante para a carreira delas. Sim. Eu já fui assistente de juiz e assistente de juíza, e eu percebo que as juízas, elas precisam Hum. se impor mais para manter o respeito. Sim. Percebi isso, Hum. enfim. Existe diferença salarial? Alguém que ocupa o mesmo cargo que o seu, porém homem, ele recebe uma quantia diferente que a sua? Não, isso não, porque é um cargo público, né, concurso. Então, isso não acontece na minha Sim. situação. Hã, você acha que existe alguma mudança que poderia ser feito no seu setor de trabalho que pudesse dar mais igualdade entre ambos os gêneros? Eu imagino que seria uma mudança mais para conscientizar as pessoas, mas uma Sim, mudança, assim, digamos, física, tem alguma que poderia fazer? eu acho que é mais de conscientização mesmo. O meu chefe, por exemplo, ele teve uma preocupação de fazer um gabinete equilibrado. Então, existe a mesma quantidade de mulheres e a mesma Hã. quantidade de homens, mas essa é uma preocupação do meu chefe. Então, acho que seria importante que tivesse uma conscientização Imagino. tanto da, dos servidores, mas também dos magistrados, dos desembargadores. Na verdade, precisaria ter essa conscientização dos magistrados. Conversando com uma amiga que trabalha no Tribunal Regional do Trabalho, no Rio Grande do Sul, Sim. ela comentou que recentemente ela teve uma palestra da Rita Von Hunt lá, e que existia vagas para servidores e vagas para Hum. magistrados. E as vagas dos servidores, elas acabaram assim, em poucos minutos. E as vagas dos magistrados não. Os magistrados não tiveram interesse nesse diálogo sobre gênero. Então, isso me chama bastante atenção, porque às vezes, por mais que os servidores estejam se mobilizando para ter uma compreensão maior dessa temática, eu vejo que, por vezes, quem está no topo da pirâmide ainda não viu essa necessidade. Então, eu vejo que seria necessário palestras e talvez uma atuação mesmo Sim. de oportunizar mais para que as mulheres, e mesmo mudar a cara do tribunal, porque assim, os desembargadores são homens, são majoritariamente homens. São poucas as mulheres desembargadoras. Hoje essa situação já está mudando, Sim, mas sim. ainda assim é um caminho longo para equiparar. Hum. Dá para a gente ver pela cara do STF, Sim, pela cara verdade. do STJ, é majoritariamente masculina. Existe uma Sim, falta de sim. representatividade dessa. Hoje eu estudei muitos anos para o concurso da magistratura, e eu tenho muitas amigas e muitos amigos. Então eu vejo que as mulheres, às vezes, elas têm muitas jornadas, elas precisam cuidar da casa, precisam cuidar do marido, cuidar de uma série de outras coisas, Sim, sim. e os homens não precisam, então acabam que eles têm essa facilidade para chegar lá antes. Mas eu entendo que seja um trabalho em conjunto para se fazer das mulheres com os homens. É necessário que esse diálogo aconteça com os homens, de homem para homem, porque quando nós mulheres falamos dessas questões, geralmente a gente não é ouvida Hum. pelos homens, mas quando um outro homem fala disso, Realmente. a coisa toma uma proporção. Então, apontar nos grupos masculinos mesmo, apontar, tipo, falas machistas, essa ação que o meu chefe fez de ter essa intenção de colocar a mesma quantidade de homens e a mesma quantidade de mulheres no gabinete dele, foi incrível, e eu acho que seria muito legal se ele pudesse Sim. falar para os colegas dele,
Porque não adianta nada. A gente está É num verdade. movimento, mas um movimento que seja apartado dos homens, porque a gente vive numa sociedade e a gente precisa fazer isso em conjunto, né? Sim, realmente foi muito interessante essa atitude do seu chefe. Uhum. De realmente uma ideia muito boa, poderia ser implementada em mais empresas. Mas a entrevista era só isso. E você tem alguma pergunta? Não, assim, na verdade, vocês estão em que ano? E eu achei bem interessante essa iniciativa com pessoas tão jovens, né? É um tema que me mobiliza bastante, porque quando nós, É, enquanto mulheres, a gente entende que existem outras narrativas para a nossa vida, para além de casar e ter filhos, eu não sei como que é para a sua geração, mas para a minha geração ainda é uma questão essa de que uma mulher bem-sucedida é aquela que se casa e tem filhos. Ela até pode ser bem-sucedida profissionalmente. Isso também eu já escutei. De juízas que não se casaram e já escutei assim, nossa, coitada. Eu fiquei pensando assim, por que coitada? ah, Ela é juíza, ela é bem-sucedida. Foi uma escolha racional dela. A gente não sabe as questões da vida sim, pessoal dela. Mas ainda colocam mulheres que não se sim, casaram, mulheres que estão solteiras ou sem filhos, como se elas fossem cidadãs de segunda classe. E, é, e é muito interessante pensar que a gente pode ter novas narrativas para as nossas existências, para além dessa coisa do ser legitimada por um homem, de estar casada. E eu sim. acredito que a sua geração já seja uma geração mais esclarecida quanto a isso. Então, eu fico feliz por saber que vocês estão fazendo esse trabalho, abrindo espaço para esse tipo de diálogo. E queria saber como que é para a sua geração. É uma sensação que eu tenho, mas eu não tenho contato com pessoas tão Não. mais jovens do que eu. A gente é do 9º ano, então todo mundo ali tá na faixa dos 14, 15, alguns de 16 anos. E assim, eu também tenho essa visão. Eu percebo isso, assim, quando eu converso com o avô de alguns amigos, algumas amigas, dá pra perceber falas machistas, mesmo que não seja explícito, dá pra perceber que eles têm esse pensamento de que a mulher tem que casar e tem que ter filhos. E assim, entre meus amigos, entre quem eu conheço, eu não vejo tanto esse comportamento. Mas eu já vi em muitas famílias, uma amiga muito próxima minha, por exemplo, o avô dela sempre repete que ela precisa se casar e que, assim, não adianta ela seguir uma profissão, o objetivo dela, que ela só existe para poder ter filhos e continuar a família. Então, Uhum. assim, é um pensamento muito absurdo, ainda mais se você pensar que está sendo dito por uma criança ali de 13, 14 anos. Então, assim, eu imagino que daqui para frente esse pensamento vai diminuir gradualmente. Porém, ainda é muito presente nas famílias, principalmente. Uhum. Sim. Eu acho que tem um movimento conservador de tentativa de resgatar essa feminilidade patriarcal, que ela está limitada ao ambiente doméstico. Você até pode sair para trabalhar, porque Hum, isso faz sentido na lógica capitalista que a gente está inserido, né? Você precisa ter uma renda, ajudar a compor a renda da casa. sim. Mas essa mulher, a função dela principal na sociedade é ser mãe e esposa. E não há nenhum demérito nisso. É lindo ser mãe e esposa. Mas existem outras É, possibilidades de ser e existir. sim. É isso que... Então, e muitas vezes, mães, por exemplo, eu já percebi, nos ambientes de trabalho, por exemplo, não são valorizadas pessoas que são mães. É como se fosse uma obrigação dela ser mãe ali, e ela não merece nenhum Uhum. mérito por isso, seja pelo marido da mulher, ou seja pelos amigos e pessoas que estão em torno dela, assim. Você já chegou a perceber isso? Não, com certeza. Enquanto um homem que ele cuida do próprio filho, ele é tido como um bom pai, uma mulher que faz isso é meramente a É, obrigação dela. E realmente existe alguns é, entraves de mulheres que às vezes elas querem. Estava até conversando com um colega meu. Ele disse assim que ele está querendo ir viajar e hum, eles pensaram em deixar a criança com os avós. E a esposa dele está num grande sofrimento por causa disso. E ele não, para ele é tranquilo. Mas é porque a sociedade já diz que uma mulher que sai 15 dias ou 10 dias, menos até uma semana que seja, e deixa o filho com os avós, essa mulher não é uma boa mãe. Sendo que para o pai isso é totalmente tranquilo. Para ele é muito fácil delegar o cuidado do né, filho. E isso tem muito no ambiente de verdade. trabalho, de evitar a contratação de mulheres em idade fértil, ou que não tenham filhos ainda, que Sim. sejam casadas e tenham filhos. Existe esse estigma, sim, isso é muito, muito real e de rotineiro. Eu ia citar justamente isso. Sim, e tem outras empresas que são empresas ótimas, por exemplo, a Natura.
A Natura é uma empresa que ela tem uma creche, assim, incrível. E eu tenho uma amiga que trabalhava lá, e essa amiga, ela falou assim que a creche é fantástica e em alguns momentos, ela sai do trabalho para ir ver o filho dela. Então, essa consciência de que as mulheres, elas podem entregar muito para a sociedade no âmbito profissional, mas que também precisa viabilizar que as mulheres exerçam a maternidade e, ao mesmo tempo, sejam bem-sucedidas na carreira delas. Então, esse tipo de empresa é uma empresa que já está alinhada com valores eu diria do futuro, mas não, são valores do presente, são valores que a gente precisa cada vez mais falar sobre eles e implementar. Bom. Aliás, deixa eu perguntar, você tem filhos? Não, não tenho filhos. E imagino que você já tenha ouvido esse comentário que a gente citou, de que você precisa ter filhos. Sim, com muita frequência. Também não sou casada, também é um comentário que eu ouço bastante. Pessoas querendo me arrumar marido, esse tipo, ou achando que eu tô triste, enfim, isso é bastante corriqueiro, inclusive na minha família. Isso até é bastante curioso. Eu fui viajar para a Europa com as minhas amigas e foi uma viagem muito boa, muito boa. E quando eu voltei, o meu pai falou assim: ai, filha, eu tô triste. Eu falei: por quê, pai? Ele: eu tô triste porque eu tô preocupado com você. Mas por quê? Tá tudo bem na minha vida. Eu tenho uma carreira estável, minha vida tá ótima. Acabei de voltar da Europa. E ele falou assim: ai, filha, que eu tô preocupado porque você não casou. E aquilo eu achei tão curioso, porque eu tenho vivido uma vida feliz. Mas para o meu pai e para algumas pessoas que olham para mim, elas acham que eu não sou bem-sucedida porque eu não cumpri os papéis que a sociedade espera de uma mulher: ser mãe e ser casada, e ser esposa. Então isso é bastante curioso, como é limitadora a existência de uma mulher. Tá, uma mensagem para finalizar. Primeiro que eu fico muito feliz. Eu fico muito feliz que vocês estejam debatendo esse tema, que é um tema bastante importante. E eu diria para as meninas, para as meninas adolescentes, para as meninas da sua sala, que elas podem fazer o que elas quiserem. Elas podem ser mães, elas podem ser esposas, mas elas podem ser médicas, elas podem ser advogadas, elas podem ser ministras do STF, presidentes da República. A gente pode ser o que a gente quiser. E eu diria para que elas percebessem qual é a vocação delas, ficassem atentas, percebessem como elas se sentem no exercício, aquilo que dá prazer, aquilo que dá alegria, e que elas fossem atrás dos sonhos delas, que elas podem.